Você já sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas, mas, por mais que se esforce, nunca parece ser o suficiente? Essa sensação de cansaço constante, de exaustão emocional e de uma mente que nunca descansa pode ser mais do que apenas stress. Pode ser burnout. O problema é que muitas vezes ele se esconde atrás de desculpas que damos a nós mesmos. É só uma fase. Estou me esforçando pelo meu futuro. Ou todo mundo sente isso, não é? Mas e se eu te dissesse que viver assim não é normal e que sim, existe uma saída? Que entender o que é burnout e como ele age pode transformar sua vida antes que tudo desabe. Não é só sobre trabalho, é sobre a forma como lidamos com as pressões e expectativas que o mundo e nós mesmos colocamos sobre nossos ombros. Hoje, vamos destrinchar essa síndrome silenciosa que pode estar arruinando sua saúde mental sem que você perceba. Pronto para descobrir o que talvez ninguém tenha te contado sobre o burnout? Prepare-se, porque este é o primeiro passo para mudar sua história. 1. O que é burnout? Definição e contexto. Burnout, ou síndrome de burnout, é aquele estado de exaustão que vai além do cansaço normal. Imagine sentir como se a energia tivesse acabado e nenhuma noite de sono fosse capaz de recarregar suas baterias. Essa condição é resultado de um estresse crônico, muitas vezes causado por um trabalho sem pausas, cobranças excessivas ou até mesmo responsabilidades pessoais que não dão trégua. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reconheceu a gravidade disso ao incluir o burnout na Classificação Internacional de Doenças, CID-11, um passo importante para que todos levem o tema a sério. Nos últimos anos, o assunto ganhou ainda mais relevância. Durante a pandemia, por exemplo, o home office confundiu os limites entre trabalho e descanso, e muitos se viram presos em uma rotina de tarefas intermináveis. O resultado? Casos de burnout dispararam. Isso não é apenas algo que acontece com os outros. Qualquer um que esteja sob pressão constante pode ser impactado. É uma questão urgente para refletir, especialmente em tempos de tanta volatilidade. Mas o que é que torna essa síndrome tão insidiosa? Talvez seja a forma como ela se infiltra na rotina, sem aviso. Primeiro vem o cansaço, depois a apatia, até que, de repente, pequenas tarefas parecem montanhas intransponíveis. Não é à toa que o burnout é chamado de epidemia silenciosa. E se você acha que isso é exagero, espere até conhecer os sintomas. Eles são mais comuns do que você imagina. 2. Quais são os sintomas do burnout? Os sintomas do burnout podem aparecer de formas diferentes, mas um dos primeiros sinais é o desgaste físico. Cansaço extremo, dores de cabeça que parecem martelar a mente, insônia que deixa a noite interminável e até aquela sensação de peso nos ombros por conta da tensão muscular. Esses sinais, muitas vezes, são ignorados porque a rotina exige que a gente siga em frente. Mas pense, quantas vezes você já culpou o estresse do dia a dia por algo que pode ser muito mais sério? Emocionalmente, o burnout também se manifesta de forma devastadora. A irritabilidade vira companhia constante, a ansiedade domina os pensamentos e surge aquela sensação de fracasso, como se nenhum esforço fosse suficiente. Isso cria um ciclo de desamparo, onde até os momentos de lazer perdem o brilho. É como estar preso em uma tempestade emocional, sem conseguir enxergar um porto seguro. Aqui é fácil se identificar com pequenos sinais, aquela vontade de desistir ou até mesmo evitar tudo e todos. E claro, os impactos vão além. No dia a dia, você pode notar dificuldade para se concentrar, lapsos de memória ou pensamentos negativos que parecem não dar trégua. Comportamentos também mudam.
procrastinação, isolamento social e queda no desempenho são comuns. Já reparou em como pequenas tarefas, como responder um e-mail, podem parecer insuportáveis? É por isso que o burnout não deve ser ignorado. E, se os sintomas já assustam, as causas podem trazer ainda mais clareza sobre o problema. 3. O que causa o burnout? O burnout não surge do nada. Um dos principais gatilhos é a sobrecarga de trabalho ou responsabilidades. Imagine alguém lidando com prazos apertados, reuniões intermináveis e ainda tendo que cuidar de demandas pessoais. É como tentar equilibrar pratos em um espetáculo. A qualquer momento, tudo pode cair. E não pense que isso é exclusivo de escritórios. Estudantes enfrentando provas e cuidadores de familiares doentes também estão no olho do furacão. Outro ponto crítico é a falta de apoio, seja no trabalho ou em casa. Quando você se sente sozinho para lidar com os desafios, qualquer obstáculo parece intransponível. Por exemplo, um ambiente profissional tóxico, onde não há reconhecimento ou diálogo, pode ser uma fábrica de burnout. E, em casa, a falta de compreensão de familiares ou parceiros só aumenta o peso. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional também entra aqui. É difícil manter a sanidade quando tudo parece se misturar. E não vamos esquecer das expectativas irreais e autocríticas excessivas. A busca incessante por perfeição pode ser tão cruel quanto as demandas externas. Quem nunca pensou, eu deveria estar fazendo mais? O burnout, então, se alimenta dessa cobrança interna. A boa notícia é que entender essas causas é o primeiro passo para quebrar o ciclo. E, quando se trata de soluções, há muito o que pode ser feito para lidar com esse problema. 4. Como lidar com o burnout? Estratégias e prevenção. A primeira estratégia para enfrentar o burnout é cuidar de si mesmo. Sim, o famoso autocuidado não é apenas papo de internet. Isso inclui dormir o suficiente, comer de forma equilibrada e mexer o corpo regularmente. Parece básico, mas muita gente negligencia. Que tal começar com algo simples? Por exemplo, troque o café noturno por uma infusão de camomila e experimente uma caminhada leve ao final do dia. Esses pequenos ajustes podem fazer maravilhas? Outra dica é aprender a definir limites. Nem tudo precisa ser feito agora ou por você. Dizer não não é falta de comprometimento, é saúde. Faça uma lista das tarefas que realmente importam e priorize-as. Aquelas demandas extras podem esperar, ou melhor, ser delegadas. E quando a mente não para, técnicas como mindfulness ou meditação guiada são excelentes. Não sabe por onde começar? Aplicativos como Calm ou Headspace podem ser grandes aliados. Por fim, peça ajuda. Às vezes, compartilhar o que sente com amigos ou familiares já traz alívio. Mas, se o peso continuar, não hesite em procurar um profissional. Um terapeuta ou psicólogo pode ajudar a organizar os pensamentos e traçar estratégias personalizadas para lidar com o burnout. E não subestime o poder dos hobbies. Resgatar aquele livro que ficou na estante ou tentar uma nova atividade, como pintura ou jardinagem, pode trazer mais equilíbrio para o dia a dia. Afinal, prevenir o burnout é tão importante quanto tratá-lo. E falando em ajuda, saber onde encontrá-la pode fazer toda a diferença. 5. Onde buscar ajuda profissional? Reconhecer que você precisa de ajuda é o primeiro passo, mas saber onde encontrá-la é essencial. Se os sintomas de burnout já afetam sua qualidade de vida ou persistem por semanas, é hora de agir. Psicólogos são excelentes para entender o que está acontecendo e oferecer ferramentas práticas. Já os psiquiatras podem auxiliar em casos mais intensos, inclusive com tratamentos médicos, se necessário.
Ambos os profissionais são aliados importantes nessa jornada. Se você está preocupado com custos ou acessibilidade, saiba que existem alternativas. Plataformas online como Zen Club e Vitude conectam pessoas a terapeutas de forma prática e muitas vezes com preços acessíveis. Há também serviços gratuitos, como os oferecidos por universidades e grupos de apoio em redes sociais que podem ser um bom ponto de partida. Lembre-se, pedir ajuda não é fraqueza, é um sinal de que você está disposto a mudar. É fundamental deixar o medo do julgamento para trás. Imagine quantas pessoas deixam de buscar apoio por receio do que os outros vão pensar. Priorizar sua saúde mental é um ato de coragem. E, ao fazer isso, você não só melhora a si mesmo, como também inspira quem está ao seu redor. Afinal, quem não quer viver com mais leveza? Burnout é mais do que um tema da moda. É uma realidade que pode transformar sua vida em um turbilhão de estresse, cansaço e desânimo. Mas, depois de tudo o que você aprendeu aqui, a pergunta que fica é: o que você vai fazer a respeito? Continuar ignorando os sinais ou tomar as rédeas da sua saúde mental? Só você pode dar o primeiro passo, e ele começa reconhecendo que você merece viver com mais leveza e equilíbrio. Como seria sua vida se você realmente priorizasse seu bem-estar? Imagine acordar com energia, sentir-se produtivo sem se sobrecarregar e encontrar alegria em coisas simples novamente. Parece distante? Não é! E você já tem o conhecimento necessário para começar essa transformação. Agora é a hora de colocar tudo em prática e, quem sabe, inspirar outros ao seu redor a fazerem o mesmo. Cuide-se, você é muito importante. Se você quer continuar aprendendo e investindo na sua saúde mental, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui vamos explorar ainda mais sobre burnout, ansiedade e outras questões que podem mudar a forma como você vive.